Boa noite a todos, sejam bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui sobre estresse no ambiente de trabalho. A gente passa um terço do nosso dia dormindo, um terço do nosso dia acordado e com certeza uma grande parte do nosso dia a gente passa no nosso trabalho. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais ansiosos e também os países mais depressivos, inclusive em crianças. E como a gente passa grande parte do nosso dia no trabalho, a gente realmente precisa conversar sobre estresse no trabalho e como a gente pode gerenciar melhor esse estresse. Eu queria abrir esse espaço para vocês fazerem perguntas sobre o tema. Como eu disse, o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um dos países mais estressados e depressivos do mundo. Então, muito possivelmente, se você já saiu do mercado de trabalho, seu filho ou sua filha vão entrar no mercado de trabalho com bastante pressão. E eu queria que vocês dividissem comigo as experiências de vocês aí no trabalho, no dia a dia, quais são as maiores fontes de estresse que vocês têm, como é que vocês lidam com esse estresse no dia a dia. Eu mapeei algumas pra gente bater papo hoje. Pressão por resultados, né? Então, quanto maiores são os resultados e metas, mais ansiedade as pessoas vivenciam no trabalho. Então, acho que pressão por resultados é uma grande causa de ansiedade e estresse. A segunda, que as pesquisas mostram, é um ambiente mais tóxico, por isso significa uma empresa, um lugar de trabalho mais injusto, ou injustiças, um não reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço. Isso pode gerar estresse. Uma carga de trabalho excessiva. Então, mais do que você consegue dar conta, isso vai gerar estresse e ansiedade. Colegas de trabalho que não gostam de vocês. Então, acaba sendo fonte de estresse e de ansiedade. Quais são as fontes de estresse? A Adri perguntando aqui. Então, como eu disse aqui, uma das principais fontes de estresse e ansiedade é a pressão por resultados, um ambiente sem reconhecimento, onde você não é reconhecido pelo seu trabalho, seja financeiramente, seja por apreciação ou agradecimento, não existe isso no seu trabalho. E uma carga de trabalho excessiva também, onde você tem um dimensionamento de um volume de trabalho para uma área, mas tem menos colaboradores que precisariam para que conseguisse dar conta daquele trabalho. Acho meu trabalho chato, fico esperando o tempo passar e fico ansioso com isso. Com certeza, o tédio, ele gera ansiedade, né? A gente gosta de estar vivo, a gente quer explorar a nossa vida, a gente quer ser feliz. Então, realmente, como é que você pode trazer mais desafio para o seu trabalho? E nessas horas, a gente não pensa tanto no patrão. Você está fazendo isso para alguém. Mas você ter um trabalho que não te desafia, que é muito fácil ou muito lento para você, as pessoas, eu recebo isso de pessoas que trabalham às vezes em cargos públicos, essa monotonia que pode sufocar e causar estresse e ansiedade. A gente acha que é só correria que causa estresse e ansiedade. Não. O ambiente muito parado, sem desafios, isso causa muito estresse e muita ansiedade, né? Essa é uma realidade de quem trabalha em funcionário público, essa mudança de departamento ou de gestão o tempo todo, você não conseguir criar vínculos com colegas. Mas aí, como qualquer trabalho, deixa eu ver o seu nome, Morgana, como qualquer trabalho, eu sempre digo o seguinte, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Quando o Bruno vai jogar fora do Brasil, ele ama o Brasil assim como eu amo, fica longe da família, longe dos amigos, mas tem vantagem de jogar na Itália. O campeonato lá é mais acirrado, o nível de vôlei dele pode melhorar. Então eu falo assim, Bruno, quando a gente joga na Europa, vamos pensar no que tem de bom. Quando a gente joga no Brasil, vamos pensar no que tem de bom jogar no Brasil. E assim é a vida. Não existe lugar perfeito. Então, talvez treinar essa mentalidade, enfocar aquilo que tem de positivo. Você é uma funcionária pública, o que tem de positivo na sua área? Se não vai ser as colegas, vamos buscar outras fontes de positividade que tem aí dentro da sua área de funcionalismo público. Como a gente pode se blindar de colegas de trabalho que são tóxicos? Isso vale para colegas de trabalho, para pessoas da nossa família, no dia a dia, não é? A gente precisa constantemente, isso é um dos desafios que eu tenho com as minhas filhas, inclusive, né? Como que a gente consegue criar um ambiente onde você tem ferramentas para lidar com pessoas tóxicas? Com certeza é não se focando muito nelas e não dando a elas o poder. Não é fácil,
Mas eu ensino muito no meu curso que eu lancei recentemente, um curso online. Tem às vezes nos meus stories, quem segue meu grupo. Aliás, se você não está no meu grupo Positivo e Sua Mente de WhatsApp, entra no grupo Positivo e Sua Mente do WhatsApp. Tem um link na bio. É um grupo diário onde eu coloco no WhatsApp ali dicas e textos. E voltando a falar sobre o assunto, uma das coisas que a gente passa no dia a dia ali são ferramentas para que você consiga ser menos influenciado por pessoas tóxicas, por pessoas negativas. Fato é, olha que interessante. Quanto mais fortalecidos nós estamos, menos nós somos influenciados pelos outros. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa apaixonada, naquela fase que você está pisando em nuvens, não há uma cara mal-humorada de um parente, um chefe mais chato, nada disso te abala. Você está naquele momento que você está apaixonado, você está pisando nas nuvens. Você tem uma química no seu sangue tão positiva que te blinda de negatividade. Agora, quando você está cansado, está irritado, qualquer coisa, até uma pessoa mais tóxica ao seu lado consegue ter mais influência sobre você. Então, eu acho que para blindar a toxicidade é você ter um super equilíbrio, alimentar esse equilíbrio, se cuidar, investir em autocuidado, investir em meditação, investir em terapia caso você tenha acesso, investir, se você precisar, um psiquiatra com apoio medicamentoso, para que você esteja fortalecido na sua religião, na prática da sua religião, contato com a natureza, uma série de autocuidados que vão fazer com que você consiga lidar melhor com pessoas tóxicas no dia a dia do seu trabalho. Pessoal, começo do empreendedorismo, ter que fazer gestão financeira, atender, olha, é muito desafiador ser empreendedor. Inclusive, eu dei uma palestra para jovens na área de agronomia da Bayer com Gabriel Lopes, empresário do Alok, e a gente falou sobre isso, sobre como empreender e gerir a ansiedade e o medo, as emoções, né, essa gestão emocional no processo de empreender. Não é fácil empreender. Agora, acho que é a Roberta, deve ser, né, Robert Keras, é muito importante você ter essa consciência de quanto melhor você fizer a gestão das suas emoções, mais fácil vai ser você passar pelas incertezas e os medos que o empreendedorismo sempre traz. Então não tem como mudar isso. Que às vezes a causa da ansiedade não está naquela incerteza do cliente ou no fluxo de caixa como a gente pensa. Está nos nossos medos. Eu conheço pessoas que estão empreendendo, estão indo super bem, mas muito ansiosas, com baixa qualidade de vida. Sim, a falta de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, a gente tem uma dificuldade, ser humano, de saber limites, né? E como é que a gente descobre limites? Pisando fora deles, não é? Como é que você descobre que você precisa dormir bem à noite? Passando um dia mal, arrastado, quando você dorme mal à noite. Quando é que você descobre que você bebeu um pouco demais? Quando você passa mal. Então, o ser humano, nós somos malandros. A gente gosta de conhecer os nossos limites através de ultrapassá-los. Então, é muito normal. A gente tem uma dificuldade de estabelecer limites com a gente, quiçá com os outros. Nós temos essa dificuldade. Então eu vejo muitas vezes pessoas sobrecarregadas quando prestam consultoria em empresas. Eu entro na mesma área. Uma pessoa super atolada, que quer ser a melhor profissional do mundo, pegando tudo para ela e adoecendo mental e emocionalmente. E uma outra pessoa com o mesmo chefe, na mesma área, que sabe estabelecer limites, que sabe determinar aquela carga horária, aquilo que ela consegue fazer. Quando o chefe vem com uma demanda que é maior do que a dela, ela vai conversar de uma forma carinhosa, eu não vou conseguir fazer isso nesse prazo, eu não consigo. Ela sabe estabelecer limites, ela tem muito mais saúde. Tanto dentro da empresa quanto fora. Então a gente tem o nosso papel também na hora de estabelecer limite com os outros. É algo que eu sempre trabalho. Ok, se você estiver numa empresa horrorosa, o plano é sair, né? Buscar um outro trabalho, outro emprego. Mas até lá, tem ferramentas que a gente pode fazer, né? Estabelecer, falar mais não, ou não com qualidade. Aquele não que, olha, não consigo fazer, mas consigo fazer isso, isso e isso. É verbalizar quando você precisa de ajuda. É não ficar guardando tudo para você, é dividir tarefas. Isso tudo ajuda muito no dia a dia, na pressão por resultados. Como é possível promover um ambiente de trabalho saudável? Olha, Carlos, é uma situação que eu digo assim, as empresas, elas são um reflexo do que é o mundo hoje em dia. Se nós temos aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, taxas altíssimas de pessoas adoecidas mental e emocionalmente, a gente vai ter um reflexo disso dentro das corporações. Tem muitos chefes e líderes adoecidos mental e emocionalmente. Pessoas adoecidas mental e emocionalmente não vão ser bons chefes e bons líderes. Pode até trazer resultado, mas eles adoecem a sua equipe. Então é como assim, pessoas adoecidas criam outras pessoas adoecidas ou impactam
com o seu adoecimento negativamente as outras pessoas, os filhos. E a gente tem uma população, uma parcela muito grande pós-pandemia adoecida. Então é muito comum você entrar nas empresas e encontrar diretores adoecidos que estão ali, entre aspas, causando adoecimento nas suas equipes. Se essa pessoa se cuidasse, ela aliviaria emocional, mentalmente esse estresse sobre seus subordinados, com certeza. Então a saída é a sociedade como um todo entender que cada um de nós tem que aprender a segurar a nossa própria onda emocional. Que da mesma forma que a gente não gosta de chegar no trabalho com um cheiro desagradável debaixo dos braços, nas nossas axilas, a gente gosta de escovar o dente, lavar o cabelo para chegar no trabalho bem apessoado no dia seguinte, também tem um lado mental e emocional. Chegando positivo, mais feliz, você contribui com o outro. Essa consciência mental e emocional está crescendo ainda. Ela não tá no ponto ideal, vamos dizer, em termos de humanidade, né? Vamos lá, mais perguntas. Frequento muito igreja, disseram que meu problema é não ter vida social. Bom, a igreja é uma vida social, não é? Você está ali com pessoas à sua volta. O problema é, Rosana, que às vezes as nossas crenças são tão rígidas que a gente tem medo de conviver com pessoas diferentes, que a gente se fecha. Então isso é o lado positivo da religião, a parte social, mas extremos ou crenças muito duras, aonde você se separa de outras pessoas que são diferentes de você por motivos de crenças religiosas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que torcem para o Palmeiras e não conseguem ser amigas de uma pessoa que torce para o Corinthians, tamanho fanatismo, né? Então aí vai comprometer a vida social. Agora, se você entender a sua igreja como mais um lugar para que você tenha seu momento social de sair com pessoas. Agora, eu só saio com pessoas da igreja, eu só saio com torcidas do Palmeiras, isso pode te limitar em termos de ganhar o que o lado social tem de bom, né? Que as nossas amizades, né? Aprender a falar não é muito fundamental para a gente evitar a ansiedade, saber e conhecer os nossos limites, estabelecer limite com as pessoas. Isso é fonte de não estresse, vamos dizer assim, né? É de resolução de estresse. Quantas vezes a gente começa a trabalhar ou entrar numa carga de trabalho e a gente não pega mais do que a gente consegue entregar? E a gente se estressa. E no fundo, a gente quer culpar depois da empresa, culpar depois do chefe. Eu já passei por isso quando eu trabalhava numa multinacional. Eu sempre passava por isso. Às vezes eu me via atolado, trabalhando de fim de semana, falando, gente, mas eu que pedi esse projeto, eu que pedi mais um outro projeto. Não foi meu chefe. Eu falei, não, eu quero fazer. Deixou eu fazer. Depois é fácil culpar os outros da carga que eu peguei maior, né? Trabalho em casa, mas tenho um patrão porque tenho data e hora para entregas. Aumenta a ansiedade, às vezes, com certeza. Gente, para fazer uma boa gestão de estresse e ansiedade, entender como você funciona. Tem pessoas que gostam de deixar as coisas para a última hora e ficam calmas, eu conheço várias. Elas precisam daquela emoção do prazo chegando ao fim para ter energia e motivação para fazer as coisas. E tem gente que não. Eu sou mais aquele cara, por exemplo, que gosta de planejar as coisas com antecedência. Gosto de deixar o meu trabalho feito com antecedência para que eu possa ficar tranquilo próximo do prazo de entrega. Então é importante se conhecer e saber qual que é o tempo que você precisa, Rosana, para que você deixe seu trabalho já pronto e não gere estresse e ansiedade. A gente se preocupa com a aparência e não pensa em como a nossa negatividade afeta o outro. A gente se preocupa muito com a roupa que a gente veste e a gente não se preocupa com o nosso humor. Né? As pessoas não se preocupam com isso. Elas são capazes de... jamais iriam com uma roupa suja para o trabalho, mas vão levando aquele mau humor, aquela toxicidade para cima dos outros no trabalho como se isso não fosse visível. E é muito visível, né? É visível e a gente sente, né? O mau humor das pessoas, ou a negatividade. Pessoal, mais perguntas sobre estresse no trabalho? E acho que a minha grande reflexão, o motivo de fazer essa live hoje, é entender que, até da minha entrevista que vai sair na imprensa, sobre como nós vivemos num mundo onde há uma negligência emocional muito grande. Então, na nossa escola, no jardim de infância, no nosso núcleo familiar, a gente com certeza não teve acesso sobre modulação emocional, a importância das emoções, como manter uma mente mais positiva, como é que nós funcionamos, a questão dos traumas da nossa infância. Ninguém abordou isso com a gente. Nos ensinaram muita matemática, com certeza vocês aprenderam e sofreram com a matemática, muita biologia, muita geografia e nada de emoções. Quando a gente tem uma sociedade que é alienada emocionalmente, a gente vai ter um trabalho que também encontrar pessoas que estão alienadas emocionalmente e muito possivelmente adoecidas. Porque a gente só cuida daquilo que a gente conhece. Eu vou cuidar da minha alimentação, preciso entender de alimentação, os passos que eu vou dar caso eu queira perder o peso ou aumentar a qualidade da minha alimentação.
Se eu não conheço a minha mente, não conheço as minhas emoções, nunca ninguém me falou sobre isso, eu não sei nem por onde começar. E aí eu vou ficar com o meu emocional e o meu mental bagunçados. Então a gente está num momento da humanidade muito interessante, nessa descoberta de que temos uma mente, temos emoções, e que se nada fizermos, não vai ficar com um corpo bom. Se você não cuidar do seu corpo físico, não dormir, não se hidratar, não comer, você vai ter problemas de saúde, isso é fato. Você vai ter sobrepeso, uma série de outras coisas. Se você não cuidar do seu mental e do seu emocional, você vai ter um corpo mental e emocional fragilizado e adoecido. Isso é certo, é matemático, é a lei da gravidade. Então a gente não tem como fugir disso. O mental e emocional ele não cai do céu, como também um corpo bonito, um corpo saudável, alongado, bem alimentado, não cai do céu. A gente precisa agir e cuidar dele. É a mesma coisa com o mental e emocional. Se a gente nada fizer, é garantido que vai ser o caos. O que faz quando nossa dor física atrapalha nosso humor no trabalho? Olha, interessante, Aguinaldo. Você sabe que eu trabalho com atletas de alta performance. O que as pesquisas científicas mostram, e tem algumas pesquisas que vêm de fora, é que até uma bolha no seu tênis, no seu pé, quando você usa um tênis apertado, uma bolha, uma coisa, um detalhe assim, não é uma coisa grave, é uma bolha no seu pé. Isso já negativa seu cérebro. Nós ficamos mais irritados, mais cansados, mais pessimistas, mais críticos, apenas com a presença de uma bolha no pé. Aí, se eu aumentar a temperatura demais, ficar muito calor ou muito frio, a gente também causa uma negativação do cérebro. E aí você imagina que os meus atletas, que são atletas olímpicos, que treinam muitas horas por dia, eles estão sempre convivendo com a dor. E aí o que a gente tem que fazer? Se cuidar ainda mais. Musicalizar o seu ambiente de trabalho quando você tem dor física no seu trabalho. Se você não conseguir musicalizar o seu trabalho, for um trabalho que não permite você usar um som positivo ali que te ajude, um momento de oração mentalmente você pode fazer. Conseguir, por exemplo, uma das coisas que eu falo, contar a respiração, respirar mais fundo, ajuda também. Não pensar tanto nessa dor. Quanto mais nós pensamos na dor, mais intensifica a percepção de dor, inclusive intensifica a resposta do seu corpo àquela dor. Tem pesquisas que mostram. O que é dificílimo, né? Você conseguir se desconcentrar de uma dor é muito difícil, requer uma grande concentração. Eu percebo sempre. Outro dia eu estava com uma dor de cabeça forte, você já fica mais para baixo. Então, assim, naquele dia, o meu autocuidado tem que ser maior. Naquele dia, um contato com a natureza se faz necessário. Naquele dia que eu estou com dor de cabeça, eu me cuidar, ler um livro positivo, ouvir uma música, fazer uma oração é muito importante. Porque é naquele dia que eu preciso mudar o shift do meu cérebro, do negativo para o positivo. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Existe um tempo para dores físicas na ansiedade? Existe sempre. A ansiedade cria dores físicas e dores físicas criam ansiedade. Sabe aquela questão do tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ela se retroalimenta. A ansiedade e o estresse criam dores físicas de desconforto porque é tudo interligado, emocional com físico. Então a ansiedade vai causar uma falta de ar, uma palpitação, isso no começo. Depois ela vai ter outros efeitos, gastrointestinais, dores de cabeça, processos inflamatórios no corpo, uma tendência maior a diabetes, reumatismo, e tudo que a ciência mostra que o estresse, ansiedade, não cuidados e crônicos causam no nosso organismo, inclusive em padrões mentais e emocionais. E os psicólogos e médicos podem falar melhor sobre isso. Mas com certeza, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que uma dor física pode ser um pé quebrado, uma bolha de sapato, uma coisa mais física mesmo. A percepção da dor, ela gera ansiedade e estresse no nosso organismo. Todas as vezes. Trabalho há 7 anos na mesma loja. Recentemente teve uma mudança de gestão e o ambiente só fofoca. Não sei se saio ou aguento. Olha, essa é uma constante, não é? A gente não tem isso na nossa vida. Olha que interessante. A gente tem 2 capacidades. Nosso cérebro tem 2 capacidades. Ou ele tem a capacidade da adaptação, ou ele tem a capacidade da mudança. Isso tem seu lado positivo e seu lado negativo. Exemplo, tem pessoas, por exemplo, que estão em relacionamentos abusivos, onde apanham do cônjuge, né, do marido ou da esposa. Existe isso. E a pessoa tem a capacidade de se adaptar a isso ou mudar. E muitas vezes as pessoas usam a capacidade de adaptação para continuar nesse lugar de abuso. Aí não é um bom uso dessa capacidade de adaptação, mas existe. Nosso corpo está sempre se adaptando. Então ele pode se acomodar, ou ele pode mudar. Os dois requerem um esforço. E os dois geram dor. A mudança gera dor e a adaptação gera dor. Sair de um relacionamento abusivo, onde você está apanhando, vai gerar dor. Ficar nele também gera dor. Não tem saída. A dor ela vai ser sempre encontrada mais cedo ou mais tarde. Você escolhe o momento, não é verdade?
Então, sim, é um momento seu de escolha. Se você vai se adaptar nessa lógica, você pode ter aprendizados e tudo mais, mas paralelo a isso, eu começaria a buscar talvez um outro trabalho, para que você tenha segurança de que caso chegue num momento insuportável para você, você já tenha alguma outra coisa em vista. Então, se movimentar nessas horas de extremo desconforto, o movimento é importante de buscar alternativas. Tem gente que, por exemplo, sai de um emprego, vai empreender, vai buscar outras fontes de renda, isso é muito importante, né? Vamos lá. Essa live vai ficar gravada assim. A gente vai deixar essa live, inclusive, no YouTube. Pois é. Acredito, então, que mudar e crescer, perder esse medo. Pois é, assim, o medo vai estar lá. Seja para se adaptar ou para mudar. Sempre vai estar lá. É como a gente lida com ele mesmo, né? Se cercar de pessoas, por exemplo, que sejam bons exemplos de mudança. Eu nunca vi ninguém crescer e ter sucesso sem desconforto. Então, se o Silvio Santos é o Silvio Santos, em algum momento na biografia você vai ver que ele enfrentou um desconforto. Ou nasceu numa família com dificuldades financeiras e passou muita dificuldade, e esse desconforto foi o combustível para a mudança. E por que tem pessoas, talvez, que eram vizinhos deles que estão lá no mesmo lugar até hoje? Porque eles usaram o poder do cérebro para acomodar-se. Então a gente tem essas duas respostas. Ou eu me acomodo e uso todo o meu esforço para isso, e é um grande esforço, ou uso o meu esforço para a mudança, que também é um muito esforço. Vamos lá, que mais? A gente precisa pensar no que dói mais, o esforço da mudança ou de ficar na situação que estamos vivendo. É uma matemática que o nosso cérebro faz constantemente. O problema é que adaptar-se tem uma vantagem, já é conhecido. Mesmo num lugar de abuso, já é conhecido, né? O mudar, a gente fantasia, às vezes, projeta na nossa mente que vai ser horroroso. Às vezes tem gente, não acontece, com processos migratórios, a pessoa vive num lugar violento, num lugar com seca, com dificuldade, mas ela sabe, muito difícil, ela sofre muito naquele lugar, mas ela conhece aquele lugar. Ela sabe o sofrimento daquele lugar. Pegar a mala e vir para uma cidade grande, ou mudar, começar uma vida nova, ela vai projetar possíveis confrontos que ela vai encontrar nesse lugar. Então vai ser essa constante conflito. Vou, saio e me arrisco, ou continuo e também me arrisco. É uma constante na nossa vida. Mas quanto mais saudáveis nós estamos mental e emocionalmente, mais preparados e fortes nós estamos para a mudança. Porque se você está fragilizado, adoecido mental e emocionalmente, como é que você vai gerar mais mudanças na sua vida? Que vão gerar mais medo e talvez mais ansiedade. Quando você aprende a gerenciar estresse e ansiedade, e a psicoterapia faz isso, acompanhamento psiquiátrico, uma fé, uma religião ajuda a gente a ter mais fé e menos medo, né? Quando você gerencia medo e estresse, você não tem medo de gerar estresse e medo com as suas mudanças. Você vai gerar algum estresse e medo quando você sai da sua zona de conforto. Se você tem medo de sentir estresse e ansiedade, você vai ficando cada vez mais recluso, mais engessado, né? Que mais? Quais as técnicas recomendo para gestão de estresse no trabalho? As mesmas que eu recomendo para gestão de estresse em qualquer lugar, né? As pessoas perguntam qual exercício que eu tenho para fazer para fortalecer minha coluna para pegar o meu filho no colo. É o mesmo que para alguém que está limpando um mato no campo, para alguém que quer subir numa árvore, porque é as mesmas costas que vão fazer o esforço. Então, aprender a gerenciar estresse e ansiedade, a primeira coisa que eu acho importante é saber que dá para gerenciar estresse e ansiedade. A gente não precisa conviver com níveis altíssimos de estresse e ansiedade, porque isso significa... Eu também sinto estresse e ansiedade alto, todo mundo sente. Só que a diferença é que eu busco formas de manejar isso. E apoio para manejar isso. E tem pessoas que acham que não, que estresse e ansiedade é isso. É conviver com esse desconforto alto sem buscar soluções. Existe solução. É possível, sim, fazer gestão de estresse e ansiedade melhor. E ter muito mais qualidade de vida. Aprender a fazer gestão de estresse e ansiedade é mais importante que juntar muito dinheiro na conta. Você vê esses cursos financeiros de como enriquecer em um ano, como juntar seu primeiro milhão. Por que as pessoas querem tanto isso? Pelo desconforto e o estresse e a ansiedade de ter boletos. Então, quando você está endividado, você não tem só o problema da dívida, que é lógico que existe. Você não tem só o problema do boleto que você não consegue pagar, você tem aquele lado amargo do físico, do gosto amargo, do estresse, do medo, da ansiedade, que não é agradável sentir.
como se a gente fosse pensar nos sabores, é o sabor mais desagradável, é o sabor das emoções mais negativas, né? Aquele gosto amargo na boca e cansativo de estresse e ansiedade. Então você quer se livrar daquele sentimento. Eu já atendi clientes com muito dinheiro nas contas, eu sempre falo isso aqui, com grandes contas bancárias volumosas e que ainda sentem aquele gosto de estresse, de ansiedade, amargo na boca todos os dias. Porque uma coisa é dinheiro e outra coisa é gestão de estresse e ansiedade. Dinheiro não resolve estresse e ansiedade, não traz paz, a não ser que você busque entender como faz a gestão de estresse e ansiedade. Eu acho que as duas coisas são boas. Dinheiro e uma boa gestão de estresse e ansiedade. O que mais nós temos de perguntas aqui? Então, para o Marcelo, aí, gestão de estresse e ansiedade seria a mesma que a gente já aplica no nosso dia a dia para as outras coisas, né? Eu acho que o principal recado para a humanidade, gente, é que tem solução. Eu vejo tanta gente sofrendo de estresse e ansiedade que acha que não tem solução. Tá ali e vai continuar ali. E é isso. Meu avô era assim, meu bisavô era assim e a vida é assim. Não, não é, não precisa ser assim. Hoje em dia, em 2023, tem muitas ferramentas sensacionais de gestão de estresse e ansiedade. Você já imaginou que é você ter uma vida tranquila, em paz? Lógico que você vai ter seus altos e baixos, preocupações, mas não aquele estresse e ansiedade. Imagina o que é dormir gostoso, a hora que você quiser, pegar no sono gostoso e acordar. Que bom que deve ser isso. Isso existe, isso é possível a gente chegar nesse lugar. É possível a gente conseguir fazer uma boa gestão de estresse e ansiedade e ter mais qualidade de vida e tudo mais. Thaís Denker, tudo bom com você? Como fazer a gestão com os problemas acontecendo? Parece que só passa quando resolvemos os problemas. Pois é, olha que interessante, né? A gente vincula resolver um problema para ficar em paz. Só que vamos pensar numa coisa? Esse lugar de zero problemas não existe, né? Ele não existe, é uma ilusão. A gente está sempre com um problema. É que a gente pode não ter consciência do problema. Então não tem solução. A solução maior, que eu digo assim, é a morte, né? Vamos dizer assim, que acabou. As preocupações, eu não sei o que acontece depois, se acontece alguma coisa depois, tem várias religiões e reflexões. Mas você pensa, o tanto de problema que a gente tem? Então talvez, será que a solução é resolver todos? É que nem você querer enxugar o mar com um pano de prato. Não vai dar, por mais que você vai lá, torce, põe no balde, o mar tá lá. Os problemas vão sempre estar muito grandes. Então a questão é, como eu encontro paz no meio do caos? Como eu encontro equilíbrio no meio da confusão? Porque se eu vinculei sentir paz só quando não tem caos, nunca vou ter paz. Vou viver engolido por esse caos. Não é interessante? E dá, não é teoria não, dá. Esse exercício de contar a respiração, vocês já fizeram? Inspira, expira 1. Agora podem começar. Vou até aumentar a música para vocês aqui, pra gente terminar a nossa live com o exercicinho. Que a gente já vai fazer alguma coisa com esse estresse, com essa ansiedade. Ó, vou lançar um exercício para vocês que estão aí. Não saiam dessa live ainda, sem fazer. Escutando essa música aqui, enquanto eu falo, mentalmente, inspira mais fundo, expira 1. Inspira mais fundo, expira 2. Ouvindo a música, vocês estão escutando a música aí? Essa é uma música que está no meu álbum do Spotify. Tem no Deezer também. Inspira, expira 3, 4, até você chegar no 10. Infla esse pulmão, alonga essa caixa torácica que fica tensa com ansiedade. Vamos fazer agora. Expira, solta. De novo, inspira, até chegar a 10, 15 respirações. Thaís, faça isso. Isso vai te dar mais paz do que acabar com todos os seus problemas. Pode ter certeza disso. É ali na hora, eu parar para você respirar fundo. É eu colocar uma música mais calma. É encontrar a paz no meio do caos. Porque se eu encontro paz no meio do caos, eu não preciso resolver o caos para sentir paz. Lógico que eu vou querer continuar resolvendo meus caos. Quem não quer? Quem não quer viver na bagunça. Mas se a gente for pensar bem, caos é movimento. Tudo se movimenta. Se você olha o microvida no átomo, as partículas estão frenéticas se movimentando. Esse planeta está girando em cima de uma galáxia que está virando. Não tem parada. Então parar as coisas para sentir paz não é a solução. É melhor a gente conseguir a respiração. Para mim, é uma excelente fonte de equilíbrio. Então faça esses exercícios. Oi Lu, tudo bom? Lu Amorim, saudades. Contem respiração no dia a dia. Eu tenho esse exercício no meu canal Positivo e Sua Mente, canal de YouTube. Quem não me segue lá, Positivo e Sua Mente, está no canal de YouTube.
Quem ainda não me segue no Spotify, na Apple, etc., eu tenho músicas, álbuns de música para musicalizar e para acalmar vocês no dia a dia. Estão lá à disposição em todas as plataformas musicais. Tem os meus álbuns, também chamados pelo meu nome, Juliano Milan. Eu tenho meditações em todas as plataformas. Meditação de 5 minutos, onde você vai respirar comigo no seu ouvido, aí te acalmando, te trazendo um pouco de paz nesse caos que é a nossa vida no dia a dia. Tá bom? É isso, pessoal. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e também vai ficar disponível no meu canal de YouTube. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um bom descanso. Aproveitem para contar a respiração antes de dormir hoje. Dá uma meditadinha, dá uma desacelerada, que vale a pena. Thaís, beijos. Você vai ver, Thaís. Tem gente que não dorme e começa a fazer exercício de respiração e dorme. É mais simples do que a gente possa imaginar. É só começar. Beijos, pessoal. Um bom descanso para vocês.